Bem-vindo ao canal Direito do Trabalho em Minutos, com o Dr. José Lúcio Munhoz. O tema de hoje é a pandemia do Covid-19, as repercussões trabalhistas e a análise da medida provisória 927, artigo por artigo. Olá, meu nome é José Lúcio Munhoz, eu sou advogado, juiz do trabalho aposentado, fui presidente da Associação dos Magistrados do Trabalho de São Paulo, vice-presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, membro do Conselho Nacional de Justiça, mestrado pela Universidade de Lisboa e atualmente me encontro aqui no Reino Unido, em clausura também como todos os brasileiros, realizando meu PhD pela Universidade de Strathclyde. Hoje nós vamos conversar sobre o Covid-19 e as questões trabalhistas que essa pandemia global acabam acarretando, especialmente no Brasil. E, nesse sentido, vamos analisar a medida provisória 927, emitida pelo Presidente da República, artigo por artigo, porque tem muitas questões complexas que precisamos entender. Essa nossa conversa vai ser longa. Esse vídeo, essa aula vai demorar bastante, vai com certeza mais de 1 hora. Então, se você quiser realmente compreender de modo detalhado todos os aspectos que envolvem a medida provisória e todos os problemas que acarretam na área trabalhista o Covid-19, por favor, nos acompanhe aqui, será muito bem-vindo. Nós vamos tratar dos princípios constitucionais relacionados aos direitos trabalhistas, que vão ter muita influência na análise dessa temática, e, claro, a medida provisória 927, também a consolidação das leis do trabalho, a CLT e outras leis relacionadas ao tema. A medida provisória será analisada artigo por artigo, vamos ver cada pedacinho dela para compreender as repercussões que ela acarreta na vida do trabalhador, das empresas, dos sindicatos, ok? E vamos apresentar ao final algumas pequenas sugestões. E claro, isso é uma aula sempre o aspecto genérico, ela nunca vai resolver especificamente, detalhadamente o seu caso, a sua dificuldade pessoal. Então, nesse sentido, qualquer esclarecimento adicional, por favor, procure o seu advogado, o seu sindicato de classe ou a sua associação representativa para obter melhores esclarecimentos. Bom, o Covid-19 ou coronavírus se transformou numa pandemia global. A Organização Mundial da Saúde reconheceu como pandemia no dia 11 de março, quando tínhamos 4.291 mortes. Hoje, dia 25 de março, 2 semanas depois, esse número quase triplicou, ou mais que triplicou. Tem mais de 20 mil mortes já pelo Covid-19. Então é um problema realmente grave. E com base nisso, foi aprovado no Congresso Nacional o decreto número 6 de 2020, no último dia 20 de março, em que o Congresso Nacional decreta que fica reconhecida a ocorrência do estado de calamidade pública com os efeitos até 31 de dezembro de 2020. Ou seja, o governo encaminhou um pedido ao Congresso Nacional que reconheceu o estado de calamidade pública diante dos problemas ocorridos com o Covid-19. E esse estado de calamidade pública, reconhecido pelo Congresso, vai até 31 de dezembro de 2020. E isso tem muita importância pelos temas que nós vamos analisar na sequência. A crise não é só brasileira, é uma crise mundial, não é? E ela, no Brasil, ela afetou significativamente. O governo de São Paulo decretou quarentena em todo o estado pelo decreto 64.881. Tem um link que vocês podem acompanhar. Turbulência. Bom, nos outros países, como que está sendo resolvida essa questão trabalhista? Aqui no Reino Unido, o governo decidiu que pagará 80% do salário dos trabalhadores que não puder trabalhar por conta da pandemia. O Uruguai vai pagar 25% dos salários de todos que tiverem suas horas reduzidas pela metade. Vamos analisar depois a medida provisória no Brasil, se segue mais ou menos esses parâmetros. A princípio já te digo que não, mas antes disso precisamos analisar alguns princípios constitucionais.
Primeiro, o artigo 1º, inciso 3º da nossa Constituição, estabelece como o princípio fundamental da República a dignidade da pessoa humana. Então, nós temos que tomar cuidados com posturas ou com medidas ou com sugestões que afastem esse aspecto do ser humano, que visem apenas lucro, que visem apenas economia de dinheiro e se esqueçam do fator ser humano que está por trás de todo esse problema. Essa é a função do direito, preservar a vida, preservar a dignidade das pessoas. E esse é o fundamento principal que a gente tem que ter em mente, especialmente numa situação como essa. Também temos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: construir uma sociedade solidária, ou seja, a solidariedade. E esse é um momento para a gente enaltecer esses aspectos de solidariedade, inclusive para efeitos legais, como a gente vai ver depois. Promover o bem de todos, sem preconceitos, né, ou quaisquer formas de discriminação. Esse deve ser o objetivo governamental, esse deve ser o objetivo de todos nós. Bom, agora alguns princípios constitucionais do trabalho, ou seja, alguns princípios trabalhistas que se encontram encravados na nossa Constituição Federal. Uma é a relação de emprego protegida. Toda a legislação, a Constituição traz também lá no artigo que trata da economia, ela traz a preservação do pleno emprego, de tentar proteger o emprego, porque o emprego é a fonte de movimentação da sociedade. Não basta se dizer, vamos parar de pagar os trabalhadores, porque isso vai economizar para as empresas. Mas sem os trabalhadores receberem, não movimentarão a economia e as empresas quebrarão. E mais que isso, se aumentará a violência, o caos urbano, e ninguém quer isso, né? E há possibilidades de a gente passar por esse problema sem chegar em medidas tão drásticas. Então, um dos princípios constitucionais, relação de emprego protegida, não é? Outro princípio constitucional, e aqui nós vamos discutir bem mais para frente, quando analisarmos a medida provisória, que se trata da irredutibilidade do salário, ou seja, o salário não pode ser reduzido, né, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo. Né? Convenção é os sindicatos que negociam com as empresas, né, com todos os setores, se estabelece um documento, que é uma convenção coletiva, estabelecendo os direitos daquele segmento, daqueles trabalhadores abrangidos por aquela convenção. E o acordo coletivo é para uma empresa, é para um empregador. Então é um acordo coletivo, porque envolve todos os trabalhadores daquela empresa, ou segmentos daquela empresa, mas é localizado. Então isso é acordo. Essa é a diferença da convenção com o acordo coletivo. Bom, tem também na Constituição Federal, o seu artigo 7º, 13º, duração do trabalho não superior a 8 horas diárias e 44 semanais, facultada a compensação de horários e a redução de jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. Vejam bem, eu coloquei esses dois dispositivos para vocês notarem a diferença de redação do 7º, 6º e o 7º, 13 da Constituição. Um fala convenção ou acordo coletivo. O outro diz acordo ou convenção coletiva. Quis dizer a mesma coisa? Não quis dizer a mesma coisa. No primeiro exemplo que a gente acabou de falar, no 7º, 6º, é convenção. Convenção é sempre coletiva, porque é dos sindicatos. É uma norma sindical para toda a categoria. Então é uma convenção que já é coletiva. Ou acordo coletivo, que é para uma empresa, mas é coletivo esse acordo. No 7º, 13, a Constituição ela faz uma inversão, e isso altera completamente o significado. Aqui, ela diz que essa duração de trabalho pode ser compensada por acordo. Aqui não é acordo coletivo, ou é também o acordo coletivo, ou seja, é acordo individual ou coletivo. As duas formas são possíveis. Então, é possível se fazer compensação de horários, mediante redução de jornada, através de um acordo individual de trabalho. Ou seja, quando você faz um acordo, o seu contrato de trabalho, você assina lá o seu contrato de trabalho, você pode estabelecer a convenção num acordo individual, que é possível aqui. A irredutibilidade de salário no 7º, 6º, já não é possível por acordo individual.
como a gente vê lá, é convenção coletiva, que já é coletiva pelo sindicato, ou acordo também coletivo. Já na compensação é possível o acordo individual ou por meio de convenção coletiva. E o artigo 7º, 26, estabelece claramente o reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho. Isso é um direito dos trabalhadores, serem observados o reconhecimento das convenções e os acordos que eles firmam com os órgãos empresariais, com as associações empresariais, ou a Fiesp, ou o Sindicato do Comércio, ou mesmo diretamente com a empresa através dos acordos coletivos. E o artigo 8º da Constituição, inciso 6º, ela estabelece que é obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho. Dá para fazer uma negociação coletiva sem a presença do sindicato? Não, pelo menos observando-se o princípio estabelecido claramente, expressamente na Constituição Federal. E se o sindicato não quiser participar? Aí é uma outra história que a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Mas a princípio é obrigatória a presença dos sindicatos, é obrigatório chamar o sindicato para negociar qualquer negociação coletiva de trabalho. Bom, além da Constituição Federal, nós temos outros dispositivos legais previstos para as relações de emprego. Os principais, é claro, é na consolidação das leis do trabalho, na chamada CLT. Então nós temos aqui, no que nos interessa, claro, para esse problema do coronavírus, o artigo 476-A. O contrato de trabalho, diz o 476, poderá ser suspenso. O contrato deixará de acarretar as obrigações contratuais para ambos os lados por um período de 2 a 5 meses para a participação do empregado em curso ou programa de qualificação profissional. Então nós temos na CLT, o empregador pode suspender o contrato e, combinando com o empregado, dizer, você vai fazer um curso de 2, 3, 4 meses, até 5, não é? Para sua qualificação. Mas como ficam os salários nesse período? Vai fazer um curso pelo SESI, pelo SENAI, ou por um órgão governamental, ou o próprio empregador, de repente, contrata uma instituição para ministrar o curso. Bom, o contrato dele é suspenso, o trabalhador vai se submeter a uma qualificação, que vai melhorar, claro, a sua qualidade pessoal e profissional, mas isso tem que estar detalhado em convenção ou acordo coletivo, não vale um acordo individual, não é? Embora tenha que ter aquiescência, ou seja, o empregado tem que concordar, ele tem que aderir a isso, não é? Então é o 476 da CLT. E o parágrafo 3º desse 476 da CLT diz que o empregador poderá conceder ao empregado ajuda compensatória mensal sem natureza salarial durante o período dessa suspensão para qualificação. Nós estamos falando de suspensão para qualificação, suspensão do contrato de trabalho para melhoria de treinamento do próprio trabalhador. Então, nesse caso, não há o pagamento de salário, nós vamos ver daqui a pouco as consequências, né? Não há o pagamento de salário, mas o empregador pode ajustar no acordo coletivo que, nesse período eu vou dar uma ajuda de tal valor para o empregado. Como é opcional, o empregado aceita ou não por aquele valor. Bom, mas se não tem salário, como que o empregado vai se virar? Nós vamos ver daqui a pouquinho, tá bom? Mas esse valor é sempre negociado. Bom, aí tem o parágrafo 4º. Durante o período de suspensão contratual para participação em curso, o empregado fará jus aos benefícios voluntariamente concedidos pelo empregador. Claro, se o empregador fornece cesta básica, assistência médica, ele não vai eliminar esses benefícios para o trabalhador que está com o contrato suspenso fazendo uma melhor qualificação. Vão continuar existindo esses benefícios e o trabalhador vai continuar recebendo-os, né?
Se ocorrer a dispensa do empregado no transcurso do período de suspensão contratual, o empregador tem que pagar todos os salários daquele período que o trabalhador ficou com o contrato suspenso, inclusive seus salários e todas as demais parcelas previstas na legislação trabalhista. Se também, durante a suspensão, não for ministrado o curso ou o trabalhador continuar prestando seus serviços, aí não tem validade isso. O trabalhador vai receber normalmente o seu salário sem prejuízo do empregador ainda poder sofrer sanções legais por conta disso, multas administrativas e tudo mais. Tá? O prazo, até 5 meses, pode ser prorrogado sempre mediante convenção ou acordo coletivo. Ok? Bom, agora vamos falar do salário desse período de suspensão para qualificação. Como que funciona isso? Bom, a Lei 7.998 de 90 estabelece no artigo 2º que fica instituída para esses casos de qualificação a Bolsa Qualificação Profissional a ser custeada pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador, o chamado FAT. Não é? Então o trabalhador, ele é suspenso o seu contrato, ele vai se qualificar por 2, 3, 4, 5 meses. Ele vai receber do FAT uma bolsa qualificação. E qual é o valor dessa bolsa qualificação? A gente já vai ver. Mas, além dessa bolsa qualificação, ele pode, dependendo do que ele negociar, do seu sindicato negociar com o empregador, receber também uma parcela do empregador, que não tem natureza salarial, como a gente viu. Ela é só um benefício que o empregador dá e não tem natureza salarial, é como uma ajuda de custo. E além dessa ajuda de custo, o trabalhador receberia essa bolsa. Né? A periodicidade, os valores, o cálculo, o número de parcelas da qualificação, nos termos do artigo 2º, que a gente acabou de ver aqui em cima, bem como os pré-requisitos, serão feitos com base no seguro-desemprego. Então, veja bem, o trabalhador ele se afasta para a qualificação. O que ele vai receber? Ele vai receber exatamente as parcelas que ele teria direito caso estivesse desempregado, como o seu seguro-desemprego. Quem ganha salário muito alto certamente teria uma redução salarial, mas compensando isso com o seu período de treinamento, o não exercício da sua atividade profissional e talvez com aquela ajuda de custo da empresa, pode ser uma boa alternativa, uma excelente alternativa, mesmo em tempos fora da pandemia global do coronavírus. Imagina se agora poderia ser uma alternativa. Poderia. Calma, que a gente ainda vai verificar isso melhor. Bom, e caso esse trabalhador seja demitido, esse período vai ser descontado do seu seguro-desemprego, nas regras normais. Mas ainda assim, ainda que ele ficou 10 meses de bolsa qualificação, ele certamente não teria mais direito ao seguro-desemprego em prazo tão curto. Mas mesmo nessa hipótese, ao menos uma parcela do seguro-desemprego ainda vai ser garantida para ele em caso de uma rescisão contratual. Mas isso é a regra geral que a gente tem. Mas não estamos falando ainda da medida provisória do governo Bolsonaro e nem das implicações do coronavírus nas relações trabalhistas. Isso é uma regra normal, existente já na legislação trabalhista. Ok? Bom, temos também um dispositivo no artigo 486 da CLT, que no caso de paralisação temporária ou definitiva do trabalho, motivada por ato de autoridade municipal, estadual ou federal, ou pela promulgação de lei ou resolução que impossibilite a continuação das atividades, prevalecerá o pagamento da indenização, que ficará a cargo do governo responsável. Bom, que indenização que nós estamos falando aqui? Caso haja uma paralisação temporária ou definitiva do trabalho, fora do coronavírus ainda, em termos normais, né? Por um ato do príncipe, ou seja, um ato do governador, um ato do presidente da república, um ato do prefeito que encerra a atividade daquela empresa. A empresa vai ter que demitir. Bom, a multa pela rescisão contratual, que é os 40% do fundo de garantia, do fundo de garantia do tempo de serviço, essa multa, pelo artigo 486, seria pago pelos governos responsáveis. Então, se o governo do estado decreta a paralisação da atividade,
e isso implicar numa rescisão de contrato de trabalho, essa multa de 40% talvez tenha que ser paga por este governo. Tá? Aí haveria uma discussão se o governo, atualmente, no caso da pandemia global, se esse seria um ato dele, discricionário dele, e, portanto, responsável pelos seus atos enquanto governante, enquanto administração pública, ou o governo estaria premido por um estado de necessidade ao determinar o fechamento das atividades. E aí haveria uma discussão jurídica ou não, se ele seria ou não responsável, se aplicaria esse 486 ou não nesse caso. Eu tenho um pouquinho de dificuldade de entender a aplicação desse 486 nesse episódio, mas enfim, é muito prematuro fechar uma posição agora. Eu acho que vamos discutir mais, vamos evoluir para ver se nessa hipótese de uma rescisão contratual os governos teriam que pagar a multa de 40% para os trabalhadores atingidos por esse problema ou não. Não é? Bom, ainda temos o 501, que estabelece como força maior na CLT, já fora até da questão do coronavírus, como força maior o acontecimento inevitável em relação à vontade do empregador e para a realização desse acontecimento que o empregador não concorreu, direta ou indiretamente. A imprevidência do empregador exclui, claro, a força maior. Às vezes uma empresa ela tem um problema de negocial e acontece um seu fornecedor quebra e ela não recebe dinheiro. Isso é algo inevitável, ela não poderia evitar o seu fornecedor de quebrar, o seu cliente de quebrar. E ela não concorreu para aquilo, mas ela não tomou cautela suficiente. Ninguém pode ter uma atividade empresarial voltada para um único cliente. E se fizer isso, assume os riscos de aquele cliente quebrar e ela não poder saldar suas dívidas. Então, essa imprevidência do empregador afastaria a questão da força maior. Não é? Bom, mas a ocorrência de motivo de força maior que não afetar substancialmente e que nem for suscetível de afetar em tais condições a situação econômica e financeira da empresa, não se aplicam as restrições desta lei referentes ao disposto neste capítulo da CLT. Ou seja, estamos dentro da pandemia do corona. Bom, isso afeta muita gente, muitas empresas, muitas atividades. Mas, de novo, eu não posso só dizer eu fui afetado. Eu tenho que demonstrar como essa pandemia afetou o meu negócio, como essa pandemia afetou a minha empresa, como essa a pandemia afetou a minha atividade. E essa força maior só é justificável se a pandemia, no caso, atingir substancialmente a sua atividade. Reduziu 10%, você não foi atingido substancialmente. Não é? Então é preciso, para a caracterização de uma força maior, que seja inevitável, que você não tenha concorrido, que você não tenha sido imprevidente com relação a esse aspecto e que a sua atividade tenha sido efetivamente afetada. Você não pode se beneficiar de um dispositivo de força maior se você não sofreu diretamente os efeitos do problema na sua empresa. Bom, ocorrendo um motivo de força maior que determine a extinção da empresa ou de um dos estabelecimentos em que trabalha o empregado, é assegurado, quando despedido, uma indenização da seguinte forma: sendo estável, não é muito as nossas circunstâncias aqui, não estamos muito preocupados com isso, mas sim, não tendo direito à estabilidade, metade do que seria devido no caso da rescisão sem justa causa. Ou seja, a rescisão sem justa causa é a multa do FGTS. Se a situação de força maior acarretar o fechamento ou a extinção de unidades da empresa, do empregador, aí essa demissão, a multa que normalmente do FGTS é de 40%, ela seria reduzida pela metade, para 20%. Bom, havendo contrato por prazo determinado, aquela que se refere ao artigo
479 desta lei também seria reduzido igualmente à metade. O 479 da CLT fala um contrato por prazo determinado. Se você o rescinde antes, você já tem que pagar metade daquele período faltante, não é? E aí, nesse caso, seria metade daquela indenização, caso ocorrido isso por conta de uma força maior. E aí, se uma empresa, por exemplo, tem um cinema hoje em dia que não pode funcionar, esse é um ato de força maior. Aí estaria mais do que justificado. Um restaurante de uma escola, a escola fechou, como que ela vai? A cantina da escola vai funcionar com a escola fechada. Então, esses são motivos que justificam, sim, a força maior e que, nesse caso, em havendo rescisão de contrato de trabalho, a multa de 40% do FGTS seria pela metade, sem ainda prejuízo de se discutir se essa multa ou a integral seria um ato governamental, e aí causando a responsabilidade do respectivo governo pelo pagamento daquela multa de 40%. O artigo 503, quando há esse episódio de força maior, garante aos empregadores a possibilidade de reduzir os salários dos empregados até um limite de 25%. E veja que aqui no dispositivo não exige a redução de jornada, mas é uma expectativa que todos têm. A redução de jornada é equivalente à redução de salário, estabelecendo um padrão em que se é dado uma coisa em troca de outra. Essa seria uma das possibilidades previstas, ou seja, a redução de até 25%, mediante também a redução de jornada. Mas o dispositivo não traz essa exigência de redução de jornada. E é claro, ultrapassado o período de força maior, a empresa retomando suas atividades com normalidade depois, ela teria que voltar aos mesmos padrões salariais existentes anteriormente. Mas aqui a gente tem um paralelo aqui que eu preciso colocar com a Constituição Federal, o artigo 7º, 6, que, como a gente já viu, indica a irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo. Ou seja, a Constituição diz não pode reduzir, ainda que haja força maior, né? Salvo havendo acordo entre sindicatos e patrões, aí não se vê maiores problemas a princípio, né? Mas sem a existência dessa negociação, seria muito complicada a se reduzir salários. Bom, esse princípio constitucional, ele é absoluto? Eu não diria. Nenhum princípio, às vezes, é totalmente absoluto, que prevalece sobre todos os outros, salvo talvez o direito à vida. Ainda assim, vamos ter algumas discussões em algumas circunstâncias. Mas há, por exemplo, a orientação jurisprudencial da seção de dissídios individuais 1 do TST, tem a OJ, o que nós chamamos de OJ 244, professor, redução de carga horária, possibilidade. A redução de carga horária do professor, em virtude da diminuição do número de alunos, não constitui autorização contratual, uma vez que não implica redução do valor da hora-aula. Ou seja, o TST estabelece o seguinte: olha, o professor ele recebe por hora, ele tem 30 horas numa determinada escola, a escola teve problema, fechou classe, sumiram os alunos e teve que reduzir a carga desse professor. Em vez das 30 horas, ele vai ter 15 horas. E, claro, como ele recebe por hora, o seu salário vai ser reduzido pela metade. Bom, o TST diz que isso não viola o princípio da irredutibilidade de salário, porque a hora-aula do professor continua a mesma. Então, a hora-aula dele continua a mesma. Reduziu-se o número, porque não tem mais alunos, e ele vai trabalhar menos e vai receber proporcional àquilo. Então, o TST tem essa posição de que, como a hora-aula não foi afetada, não seria não
estaria afetado o princípio da irredutibilidade de salários. O mesmo se poderia dizer da atual pandemia, caso o empregador diminua a jornada e também os salários de modo proporcional, mantendo a hora de trabalho de cada empregado com o mesmo valor, ou seja, em vez de trabalhar 40, você trabalhará 20, mas pagará apenas as 20 horas com o mesmo valor de antes. Se seguirmos a mesma orientação jurisprudencial, isso não caracterizaria redução salarial, porque o valor hora de cada trabalhador estaria preservado. Não é? Não diria que essa possibilidade seja absoluta para todos os casos, mas é bem possível que haja interpretação jurisprudencial nesse sentido. Claro que terão outras interpretações em sentido contrário também, que não poderia reduzir. Veja bem, quando a empresa escola perde clientes, perde a seus alunos, tem que fechar unidades, fechar classes, ela sofreu uma redução significativa na sua prestação de serviço. E ela tem que reajustar isso com seus empregados, com seus professores. Então, é a única possibilidade viável, porque não teria uma escola como continuar pagando salários de professor por aulas que ela não recebe e por aulas que o professor não dá. Então, se poderia usar o mesmo argumento aqui nesse momento do Covid-19, da pandemia. Ou seja, a empresa não tem como girar, ela está girando aí com menos horas, com um menor índice de atividade por conta das suas atividades estarem fechadas, inclusive por decretos estaduais. E com base nisso, ela também não teria como pagar um trabalhador que não estaria trabalhando integralmente. Então há essa possibilidade. Mas vamos ver no final que temos outras possibilidades antes de se chegar numa situação como essa. Mas veja bem, há essa possibilidade por uma interpretação do Tribunal Superior do Trabalho, no caso de professores, que poderia ser essa mesma interpretação alargada. Poderia? Acontecerá? Não sei, não estou afirmando, mas é talvez uma das alternativas. Mas que deve ser uma das últimas alternativas. Temos outras opções antes de chegar a uma situação mais grave como essa. Tá? Bom, a Lei 4.923, ela também trazia alguma coisa similar. Ela dizia, quando há uma conjuntura econômica devidamente comprovada e havendo a redução de jornada com o acordo com a entidade sindical, ou seja, através de acordo ou convenção sindical, envolvendo os sindicatos, como vimos, o artigo 8º da Constituição exige a participação dos sindicatos em toda negociação coletiva, não é? Poderá haver a redução do salário em até 25%. Lembra, na CLT o artigo 501, o 503, ele não fala em redução de jornada. Aqui nessa lei, que é bem anterior ao 503, que foi instituída pela reforma trabalhista, se prevê a redução de jornada, ou seja, reduz os salários, mas também a jornada. Tá? Essa é uma possibilidade que entraria mais ou menos nas discussões da OJ, que acabamos de ver com relação aos professores do TST. Reduz-se a jornada e reduz-se proporcionalmente o salário, mas não a hora-aula ou a hora trabalhada do empregado, que continua tendo o mesmo valor. Mas aqui se precisa uma negociação coletiva. Mas e se o sindicato não quiser negociar? Bom, isso é uma coisa que a gente vai ver mais para frente. Tá? A Lei 4.993 ainda diz no seu artigo 2º que, para o fim de deliberar sobre o acordo, a entidade sindical convocará a Assembleia Geral dos Empregados. E hoje a Assembleia pode ser, inclusive, virtual. Há até uma norma do Ministério do Trabalho, durante a pandemia, de permitir que o sindicato faça a declaração em nome da categoria sem a necessidade de haver uma ata de assembleia, porque como que os sindicatos vão reunir os trabalhadores se ninguém pode chegar perto um do outro?
se você não pode se locomover pela cidade, se você não pode ter uma reunião pública. Então, seria muito complicado ao sindicato, nesse momento, fazer uma assembleia, a não ser que ela fosse também virtual ou que o sindicato assumisse esse compromisso em nome da categoria, o que é uma possibilidade, sim, e que seria facilmente aceita pelo Poder Judiciário, já que o sindicato é um representante oficial da categoria, pelo menos durante esse período em que as pessoas não podem se locomover, que esperamos passe logo daqui 2, 3, 4 semanas, ou um mês, 2, não sei, mas não será indefinido. Logo vai voltar ao normal e é preciso que mantenhamos a calma com relação a isso, cumprir todas as exigências dos órgãos de saúde, as medidas que estão sendo adotadas mundialmente, da quarentena é importante, conforme a orientação técnica, mas vai passar, uma hora vai passar e a vida vai continuar depois, vai voltar nos seus trilhos, com perdas, com dificuldades, mas, enfim, temos que pensar sempre positivamente, não é? Bom, não havendo acordo com o sindicato e a empresa estando com esse problema, o que diz a Lei 4.923? Ela poderá ir à Justiça do Trabalho, solicitar uma posição da Justiça do Trabalho em relação ao tentei negociar, o sindicato não quis negociar, o sindicato não aceitou, mas a situação não dá. Então, se vai à Justiça do Trabalho e pede o aval do Poder Judiciário para aquela medida, para a redução salarial e de jornada, que é o que prevê essa lei. Há alguma discussão se, depois da Constituição de 88 e das alterações legislativas mais recentes, se a Justiça do Trabalho poderia convalidar essa alteração pleiteada pela empresa quando o sindicato não concorda, não é? Numa situação de crise, não há muitas alternativas que possam ser impedidas de ser analisadas pelo Judiciário. O coronavírus não está na Constituição, o coronavírus não está na CLT, não está nas leis esparsas. É uma situação que supera as nossas expectativas prévias. É claro, a Constituição trata de estado de sítio, a lei trata de estado de calamidade, mas então nós vamos ter que ter um certo jogo de cintura, prevalecendo sempre o bom senso, a razoabilidade e vendo cada caso concreto das circunstâncias das empresas. Mas, enfim, não havendo acordo com o sindicato, uma das alternativas é a empresa submeter diretamente ao Poder Judiciário Trabalhista uma solicitação de autorização para que ele possa promover essa adequação temporária durante o período da calamidade pública. Não é? Bom, aí vem a medida provisória emitida pelo governo, que dispõe sobre medidas trabalhistas para o enfrentamento do estado de calamidade, reconhecido pelo Decreto Legislativo número 6, de 20 de março de 2020. Então, houve um decreto legislativo que declarou no Brasil o estado de calamidade por conta da pandemia. E essa medida provisória trata das questões trabalhistas pertinentes a esse tema. Bom, a medida provisória dispõe sobre medidas que poderão ser adotadas pelos empregadores para preservação do emprego e renda e para o enfrentamento do estado de calamidade pública. Esses são os objetivos da medida provisória. Parágrafo 1º desse artigo 1º, parágrafo único desse artigo 1º disposto nesta medida se aplica durante o estado de calamidade, não é? Bom, aí a gente vai ver o decreto. Qual é esse período do estado de calamidade? Bom, o artigo 1º do decreto legislativo número 6 diz: fica reconhecida a ocorrência do estado de calamidade pública com efeitos até o 31 de dezembro de 2020. Então, o decreto estabeleceu como calamidade pública o período desde a sua emissão do decreto até o dia 31 de dezembro. Então, a medida provisória 927 diz que os aspectos relacionados a essa medida
se aplica durante o estado de calamidade, ou seja, até o período de 31 de dezembro de 2020. Se a medida não for revogada ou se não se alterar isso, ainda que a vida comece a voltar ao normal daqui a algumas semanas, a princípio, a medida provisória poderia ser aplicada até 31 de dezembro, conforme diz o parágrafo único do artigo 1º. O artigo 2º, durante o estado de calamidade, o empregado e o empregador poderão celebrar acordo individual a fim de garantir a permanência do vínculo empregatício, que terá preponderância sobre os demais instrumentos normativos, legais e negociais, respeitados os limites estabelecidos na Constituição. Bom, aqui começa a complicar um pouco a medida provisória, porque as negociações entre empregador e seus trabalhadores, ela envolve obrigatoriamente, como a gente viu, as negociações coletivas, elas envolvem a obrigatória participação dos sindicatos. No artigo 8º da Constituição estabelece isso. E aqui ainda diz que o acordo individual se sobreporia aos demais instrumentos normativos, legais e negociais. Ou seja, está dizendo, a lei não valerá, os acordos ou convenções coletivas não valerá e os acordos negociais estabelecidos não valerá, desde que eu faça um acordo individual escrito com o empregado. É complicado, porque a Constituição ela está em vigor. Nós não estamos em estado de exceção. Ela tem uma prevalência. Prevalece-se os acordos coletivos em face dos acordos individuais. Prevalece a convenção coletiva em face dos acordos individuais. Prevalece a lei em face dos acordos individuais. Então, eu teria muita dificuldade em aceitar esse artigo 2º da forma como ele está redigido. E o que é curioso, porque ele fala ainda no seu final, respeitados os limites estabelecidos na Constituição. Primeiro que a medida provisória nem precisaria dizer isso, porque é claro que a Constituição se sobrepõe sobre qualquer medida provisória decretada pelo governo, sobre qualquer lei aprovada pelo parlamento. A Constituição é maior que isso. Então a medida provisória não precisaria dizer isso. Mas quando ela fala respeitados os limites estabelecidos na Constituição, e a Constituição estabelece os limites de participação dos sindicatos nas negociações coletivas, ela estabelece os limites de que as convenções coletivas prevalecem sobre o acordo individual, que as normas legais prevalecem sobre os acordos individuais. Eu quase vejo esse artigo 2º como sem utilidade, porque ele tenta dizer uma coisa e fala outra, e o que ele tenta dizer é difícil de ser cumprido diante dos dispositivos previstos na Constituição. É claro que pode-se depois, depende da gravidade da situação, da pandemia, da gravidade econômica, se até entender que a Constituição seria interpretada de um modo diferente. Mas eu tenho muita dificuldade, ao menos nesse momento inicial, e espero que isso seja apenas temporário, de aceitar como válido esse artigo 2º na forma como redigida. Nessa medida provisória. Bom, para enfrentamento dos efeitos econômicos decorrentes do estado de calamidade pública e para a preservação do emprego, dentre outras, pode ser adotados o teletrabalho, a antecipação de férias, a concessão de férias, o aproveitamento, a antecipação de feriados, o banco de horas, a suspensão de exigências administrativas, o direcionamento do trabalhador para qualificação, e o diferimento do recolhimento do fundo de garantia. O diferimento é a prorrogação dos recolhimentos do fundo de garantia durante um período que a gente vai ver mais para frente. E por que eu sublinhei aqui o direcionamento do trabalhador para qualificação, que é aquela hipótese que a gente já viu, lembra? De suspensão do contrato de trabalho determinando o empregador, a ida do empregado para a qualificação. Ele vai para a qualificação, faz um acordo e ele vai ser treinado nesse período por 2, 3, 4, 5 meses. E o
o trabalhador receberia o equivalente ao seguro-desemprego. Não é? Por esse dispositivo, se poderia fazer isso. Direciona-se o trabalhador para a qualificação. Nós vamos ver mais para frente, no artigo 18 dessa medida provisória, que acabou sendo revogado, mas nós vamos analisar o artigo 18 e os efeitos dele, né, o que se pretendeu com ele. Mas sendo revogado o artigo 18 e o artigo 3º dizendo que o trabalhador pode ser direcionado para a qualificação, e o artigo 3º, inciso 7º, não foi revogado. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho que o artigo 3º diz que as empresas podem direcionar o trabalhador para a qualificação. E qual vai ser a qualificação? Nos termos do 476 da CLT ou nos termos da legislação que trata do seguro-desemprego, artigo 2º, não é? E com o pagamento da Bolsa Qualificação. A norma, como está, autoriza os empregadores a direcionar o trabalhador para a qualificação. Qual o efeito? Se pagar a Bolsa Qualificação prevista na lei. A medida autoriza, a lei existe, encaixa as duas coisas e deve ser paga a Bolsa Qualificação. A sensação que eu tenho é que a equipe econômica não queria isso. E o presidente, conversando com a equipe, revogou o artigo 18, que tratava desse direcionamento do trabalhador para a qualificação. Mas, revogou o artigo 18, mas permaneceu o inciso 7º do artigo 3º. E como o inciso 7º do artigo 3º está em plena validade, então os empregadores podem sim remeter os empregados para a qualificação e esses empregados receberão a Bolsa Qualificação previsto na lei do seguro-desemprego. Além de isso, claro, exige uma negociação dos sindicatos com as empresas. Então eu sugiro aí que façam isso o mais rápido possível antes que o governo se dê conta de que autorizou indevidamente o pagamento Indevidamente não, é devido, mas ele não queria autorizar o uso desse instrumento, mas o artigo 3º, 7º é expresso, inciso 7º é expresso ao autorizar o direcionamento do trabalhador para a qualificação, e a qualificação nos termos da lei, ou seja, com o pagamento de Bolsa Qualificação. Tá. Bom, durante o estado de calamidade pública, que se refere ao artigo 1º, o empregador poderá, a seu critério, alterar o regime de trabalho presencial para o teletrabalho, trabalho remoto ou outro tipo de trabalho à distância e determinar o retorno ao regime de trabalho presencial, independente da existência de acordos individuais ou coletivos, dispensado o registro prévio da alteração no contrato individual do trabalho. A CLT já tem essa possibilidade do teletrabalho, do uso do teletrabalho, o artigo 75C, parágrafo 1º, estabelece isso, que poderá, mas mediante um acordo. Aqui não. Aqui hoje o estado de calamidade pública que estamos vivendo autoriza o empregador a seu critério determinar isso. Não é? E não precisa fazer anotação disso no contrato de trabalho, como também exige a CLT. Ao menos nesse momento, durante a calamidade pública, isso está autorizado e não vejo maiores problemas com relação a isso. Ao contrário, é uma medida de proteção do trabalhador ao ele ficar em casa ou num local específico sem se movimentar, sem ter contatos com o outro. Isso é uma questão de saúde para ele próprio. Então, não há problema nenhum no artigo 4º. O parágrafo 1º, para fins do disposto nessa medida, considera-se teletrabalho, trabalho remoto ou trabalho à distância, a prestação de serviços preponderante ou totalmente fora das dependências do empregador, com utilização de tecnologia da informação e comunicação, que por sua natureza não configurem trabalho externo, aplicável disposto no inciso 3º do caput do 62, ou seja, a CLT tem um sistema de jornada de trabalho. Ela estabelece jornada de trabalho para as pessoas. As pessoas têm que trabalhar 8 horas, têm que bater cartão de ponto e tal. Algumas atividades não precisam, não estão submetidas a isso. Um gerente, um presidente de empresa,
ele não está limitado à sua jornada de trabalho, ele não tem uma jornada fixa de trabalho. Um vendedor externo, sem controle nenhum, ele não tem uma atividade de jornada controlada. E aqui a CLT já diz textualmente que o teletrabalho também estaria fora desse controle, porque o sujeito está lá na casa dele prestando seus serviços pela internet e o trabalhador, em tese, não está ali verificando, controlando se ele está bebendo um copo de água, se ele está indo no banheiro, se ele está fazendo o seu trabalho ou não. Mas é claro, tudo isso é presunção. Se ficar demonstrado que há algum tipo de controle, aí se aplica a jornada de trabalho mesmo para esses casos de teletrabalho. Bom, o artigo 4º. A alteração de que trata o caput será notificada ao empregado com antecedência de, no mínimo, 48 horas. Sim, se o empregador resolve submeter o empregado ao teletrabalho, na regra da CLT, ele tem que avisar isso com 15 dias de antecedência. Aqui, diante dessa urgência, basta avisá-lo com 48 horas de antecedência por meio escrito, ou inclusive por meio eletrônico. Parágrafo 3º. As disposições relativas à responsabilidade pela aquisição, pela manutenção ou pelo fornecimento dos equipamentos tecnológicos ou necessária adequada prestação do teletrabalho à distância ou reembolso delas serão previstas em contrato escrito, firmado previamente ou no prazo de 30 dias contada da data da mudança de regime. Tem isso também na CLT, artigo 75D da CLT. Se o empregador vai determinar que o empregado atue como teletrabalho, ele tem que fornecer os equipamentos necessários para isso, caso eles sejam utilizados, não é? Ou providenciar a estrutura de internet, de computação, enfim, o sistema que for aplicável para aquela específica atividade. Artigo 4º, parágrafo 4º. Na hipótese do empregado não possuir os equipamentos tecnológicos e a infraestrutura necessária à prestação, o empregador poderá fornecer os equipamentos em regime de comodato ou pagar por serviços de infraestrutura que não caracterizarão verba de natureza salarial. Na impossibilidade de oferecimento do regime de comodato, aqui a redação peca muito. É claro que se o empregador não fornecer os equipamentos, o empregado vai estar considerando como sendo hora de trabalho dele, ainda que em casa. Se o empregador determina que ele fique em casa, mas não dá os equipamentos, e ele está em casa, vai receber como hora normal, como sua jornada normal. Agora aqui, na impossibilidade de oferecimento do regime de comodato, não é o oferecimento do regime de comodato, é o oferecimento dos equipamentos, não é o regime de comodato, até porque pode comprar os equipamentos e doar para o empregado, não precisa ser só comodato, não é? Ele pode contratar de terceiros, isso, e não sei isso um comodato, mas enfim, o que se quis referir com o dispositivo é isso. Não fornecidos está considerado em horário de trabalho. O tempo de uso de aplicativos e programas de comunicação fora da jornada de trabalho normal do empregado não constitui tempo à disposição, regime de prontidão ou sobreaviso, exceto se houver previsão em acordo individual ou coletivo. Bom, isso foi feito pelos WhatsApps da vida, né, pelos Messengers ou qualquer outro sistema de comunicação que use o empregador para se comunicar com o seu empregado. Vem a medida provisória e diz: o tempo de uso de aplicativos não será computado na jornada. Claro, o empregado pode olhar o WhatsApp fora do seu horário de trabalho, ainda que em teletrabalho, ele pode olhar à noite, e essa mera olhada não seria considerado como tempo de serviço, ou não seria incluída na sua jornada de trabalho. Bom, aqui, como diz o juiz Gabriel Lopes Coutinho, filho, um grande amigo, existiriam 3 tipos de ocorrências aqui. Uma, o recebimento de meros informes pelo WhatsApp. Ainda que o empregado acesse isso fora do horário, isso não é realmente
jornada de trabalho, não está na sua jornada de trabalho. Ele recebe informes, né? Ou ele recebe pedidos de providência. Também ele recebeu fora do horário um pedido de providência. Não tem problema nenhum. Desde que ele não tenha se ativado naquela providência fora do seu jornada de trabalho. Se o empregador pedir 10 horas da noite pelo WhatsApp, que ele faça alguma coisa, que ele atenda um cliente, que ele preste alguma assessoria remota pelo WhatsApp ou por qualquer outro meio de comunicação, isso será incluído na jornada, ainda que essa medida provisória diga o contrário, que não será. O tempo de uso de aplicativo ser desenvolvido para o trabalho, se exigindo do trabalhador uma atividade, um ato de ele fazer algo, isso incluindo-se na jornada, ainda que seja fora do horário. O que os empregadores têm que fazer é deixar claro que os empregados devem adotar as providências durante sua jornada de trabalho, ainda que ele olhe o aplicativo à noite ou em qualquer outro horário de descanso. Mas a sua atividade própria tem que ser durante a jornada. Se fizer isso fora da jornada a pedido do empregador, aí está caracterizado o trabalho. Né? Artigo 5º, fica permitida a adoção do regime de teletrabalho e remoto ou trabalho à distância para estagiários e aprendizes. Perfeito, não tem problema nenhum. Durante o estado de calamidade, o empregador informará ao empregado sobre a antecipação de suas férias, com antecedência mínima de 48 horas, por escrito ou e-mail eletrônico. Bom, aqui é um outro dispositivo. Prevê a medida provisória 927, que os empregadores poderão antecipar as férias do empregado. Antecipar mesmo. O empregado ele vai cumprir o período aquisitivo dele de férias, ele está 5 meses na empresa, mas o empregador vai dar 1 mês de férias agora. Ele vai ter 1 mês de férias, só que ele vai trabalhar os outros 7 meses e aí ele não vai ganhar um outro período de férias. Aí quando ele terminar esse período de 1 ano do período aquisitivo, ele já recebeu as férias antecipadas. Então, a partir dali, depois de 1 ano, é que vai computar, depois de 1 ano daquele período aquisitivo, é que vai computar um novo período. E se for 2 meses de férias, a mesma coisa, ele vai 1 ano, então ele trabalhou 5 meses, ele tem mais 7 para cumprir 1 ano, depois ele vai trabalhar mais 1 ano, mas ele já recebeu as suas 2 férias, e não vai ter férias por esses períodos respectivos, porque foi antecipado esse direito. Bom, parágrafo 1º. As férias não poderão ser gozadas em períodos inferiores a 5 dias corridos. Bom, adicionalmente, empregado e empregador poderão negociar a antecipação de períodos futuros de férias, como a gente já viu, mediante acordo individual escrito. Os trabalhadores que pertencem ao grupo de risco serão priorizados para o gozo de férias. Se a empresa resolver conceder férias coletivas, antecipar férias ou conceder férias aos seus empregados, ela terá que priorizar os empregados acima de 60 anos, os que tenham problema de saúde, porque eles são grupo de risco. Então, eles é o que devem primeiro sair em férias antes dos demais. Durante o estado de calamidade pública, o empregador poderá suspender as férias ou licenças não remunerados dos profissionais da área de saúde ou daqueles que desempenhem funções essenciais, mediante comunicação formal da decisão ao trabalhador, preferencialmente com antecedência de 48 horas. O trabalhador está em férias e a medida provisória permite ao empregador suspender essas férias, caso seja naquele ramo de funções essenciais. Os hospitais precisam de enfermeiros, de motoristas, de cozinheiros, a produção de comida precisa de gente. Enfim, temos muitas atividades essenciais estabelecidas num decreto também do presidente da República, e essas funções essenciais podem ter as suas férias interrompidas daqueles empregados que se encontram em férias.
Para as férias concedidas durante o estado de calamidade, o empregador poderá efetuar o pagamento do adicional de 1/3 após a concessão, até a data em que é devida a gratificação natalina. A gratificação natalina é o 13º. Ou seja, normalmente as férias são pagas até 2 dias antes do início das férias, inclusive com 1/3 constitucional de férias. Então você paga as férias e mais 1/3 2 dias antes do início das férias. Aqui está dizendo que esse 1/3 das férias o empregador não precisa pagar nas férias agora. Ele pode dizer o seguinte: ó, você sai em férias, eu te pago as férias, mas o 1/3 eu posso pagar até o 13º. O empregador, se quiser pagar antes, pode, mas ele está autorizado a pagar lá junto com o 13º salário, ou seja, até o dia 21 de dezembro. É um prejuízo para os trabalhadores nesse caso. O eventual requerimento por parte do empregado de conversão de 1/3 de férias em abono pecuniário estará sujeito à concordância do empregador. Bom, todo mundo que tem férias pode vender 1/3 das férias. A gente fala vender, mas na verdade é converter até 1/3 das férias em abono pecuniário. Então, se tem 30 dias de férias, a gente fala normalmente, eu vendi 10 dias de férias. Estou vendendo 10 dias de férias. E isso é uma opção pela CLT, é uma opção do empregado. O empregado tem o direito de pleitear isso. Mas, por essa medida provisória, agora, durante o período de estado de calamidade, esse requerimento do empregado tem que ter a anuência do empregador. O empregador pode recusar. Não, você vai sair em férias, período integral. Não vou converter 1/3 em abono pecuniário. O pagamento da remuneração das férias concedidas em razão do estado de calamidade poderá ser efetuado até o 5º dia útil do mês subsequente ao início do gozo das férias. Lembra que eu falei? As férias normalmente são pagas 2 dias antes do início. Aqui a medida provisória permite que o pagamento se dê até o 5º dia útil subsequente ao início das férias. Se você começa suas férias no dia 1º de março ou abril, não é? 1º de abril você começa suas férias. O empregador pode te pagar as férias até o 5º dia útil do mês subsequente, ou seja, até o 5º dia útil de maio. Só como exemplo. Na hipótese da dispensa do empregado, o empregador pagará, juntamente com haveres rescisórios, os valores não adimplidos relativos às férias. Claro, se o empregado for demitido, ele vai receber as suas férias de modo proporcional. Durante o estado de calamidade pública, o empregador poderá, a seu critério, conceder férias coletivas e deverá notificar o conjunto de empregados afetados com antecedência mínima de 48 horas. A CLT prevê 15 dias. Não aplicáveis os limites de períodos anuais. As férias coletivas há um limite máximo de divisão em 2 períodos na CLT e cada um deles não pode ser, e nenhum deles pode ser inferior a 10 dias na CLT. Tá? Então, na CLT você tem que comunicar 15 dias antes, você pode dividir as férias coletivas em até 2 períodos, desde que nenhum deles seja inferior a 10 dias. Aqui, nessa medida, você pode dar férias coletivas, o prazo de comunicação são 48 horas, que você tem que respeitar. Você não está limitado a 2 períodos, então você pode fatiar isso em 3 ou 4 períodos, e nem está limitado ao período mínimo de 10 dias. Você pode fazer períodos de 5 dias, 5 dias, 5 dias. Tá? E dispensa também a comunicação prévia ao Ministério da Economia, que hoje cuida das delegacias regionais do trabalho, que antes eram vinculadas ao Ministério do Trabalho. O artigo 13, durante o Estado, os empregadores poderão antecipar o gozo de feriados não religiosos. Federais, estaduais, distritais e municipais deverão notificar por escrito ou meio eletrônico o conjunto dos empregados. O que é isso? Bom, eu posso dizer o seguinte: olha, gente, os meus empregados, segunda, terça e quarta vocês não vêm porque eu estou antecipando o feriado de 7 de setembro, estou antecipando o feriado municipal da cidade, o dia da cidade, estou antecipando o feriado da Proclamação da República. Então vocês vão folgar esses 3 dias, que eu já estou antecipando os feriados futuros com relação a isso.
E quais feriados que eu posso utilizar nessa antecipação? Os não religiosos. Bom, quais são os feriados não religiosos? Então, porque você pode pensar assim, bom, Natal é religioso, é um feriado religioso. Dia da Nossa Senhora é um feriado religioso, mas não são feriados religiosos. A Lei 9.093 de 95 estabelece que feriados religiosos são apenas e exclusivamente os feriados municipais que tenham natureza religiosa. Os feriados nacionais, estabelecidos por legislação federal, eles não são religiosos, ainda que seja uma data também de cunho religioso. Então, o Natal não é um feriado religioso, nos termos da legislação federal. Enfim, todos os outros feriados de Nossa Senhora não é um feriado religioso. Mas, se o município estabelece lá como dia de São Caetano como feriado religioso, aí sim, esse é um feriado religioso. E esse eu não posso antecipar sem a concordância do empregado. Posso antecipá-lo se o empregado também concordar com essa antecipação. Bom, durante o estado de calamidade, ficam autorizadas as interrupções das atividades pelo empregador e a constituição de regime especial de compensação de jornada por meio de banco de horas. Bom, o que diz a medida provisória é que eu posso interromper as atividades dos empregados, falar, vocês vão ficar em casa segunda, terça, quarta, quinta, e essas horas que vocês estão de descanso, vocês vão dever ao empregador. Vou estabelecer um banco de horas para isso específico, não vinculado ao tradicional banco de horas que as empresas possam ter. E a compensação disso, o empregador pode adotar depois, a qualquer momento. Para ele criar essa compensação esse banco de horas específico, precisa de acordo coletivo ou individual. Eu acho que foi até um certo exagero diante da situação de calamidade, mas enfim, a medida provisória exigiu um acordo dos empregadores com os empregados para estabelecer essa compensação. Então deixa os empregados 3 dias em casa, 4, 5, e depois o empregador pode pedir, ali em julho, agosto, setembro, ele começa a pedir, você vai trabalhar hoje 2 horas para ir compensando aqueles 3 dias que você ficou em casa na época da pandemia, se lembra? Bom, é assim que estabelece a medida provisória. Durante ficam autorizados a interrupção, como a gente viu, estabelecendo uma constituição de regime especial de banco de horas e por acordo coletivo. A compensação poderá ser feita mediante prorrogação de jornada em até 2 horas, não podendo exceder a 10 horas diárias. Então, ou seja, depois que voltar à normalidade, o trabalhador ele tem uma jornada de 8 horas e aí o empregador pode requerer que ele trabalhe 2 horas a mais para compensar esse período, nos dias que ele determinar. E aí 8 horas mais 2 são 10. Então está dentro do limite. Isso não pode exceder 10 horas diárias. Bom, mas isso o trabalhador ele faz 9 horas porque ele compensa o sábado. A medida provisória estabelece que essa compensação vai ser de 1 hora apenas. Então, o empregador poderá pedir que ele trabalhe por 1 hora, prorrogando a jornada. Aí, no caso, por 1 hora, porque 9 que ele já trabalha, mais 1 hora daria 10 horas de trabalho. Ok? Bom, durante o estado de calamidade, a que se refere o artigo 1º, fica suspensa a obrigatoriedade de realização de exames médicos ocupacionais clínicos complementares, exceto dos exames demissionais. Bom, durante essa pandemia, durante esse período todo de dificuldade que o país está enfrentando, não teria muito sentido pedir que as empresas realmente, que não está sequer funcionando, façam exames ocupacionais, clínicos ou complementares durante esse período. Todavia, os exames médicos demissionais eles devem continuar ocorrendo.
E esses outros exames vão retornar 60 dias depois do término do estado de calamidade. Artigo 16. Fica suspensa a obrigatoriedade de realização de treinamentos periódicos e eventuais dos atuais empregados previstos em normas regulamentadoras de segurança de saúde no trabalho. Agora, uma boa pergunta aqui, inclusive o pessoal de saúde, porque veja bem, o pessoal de saúde precisa estar atualizado sobre as questões de treinamentos periódicos e eventuais até. Enfim, é uma questão que está em aberto, mas a princípio a medida provisória dispensa esses treinamentos periódicos e eventuais dos atuais empregados. E esses treinamentos vão voltar depois, no prazo de 90 dias, e poderão ser realizados na modalidade de ensino à distância. E é claro, o empregador que deverá observar os conteúdos práticos, de modo a garantir que as atividades sejam executadas adequadamente, com segurança. As comissões internas de prevenção de acidentes poderão ser mantidas até o encerramento do estado de calamidade. Os processos eleitorais em curso poderão ser suspensos. O que acontece? As empresas, uma boa parcela delas, de acordo com o número de empregados, elas têm que ter a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Essa comissão, ela tem um prazo de validade. A medida provisória, ela estabelece que poderão essas comissões serem prorrogadas, ou seja, ainda que ela tenha o seu mandato dessa comissão a vencer durante o período agora de calamidade, ela pode ser prorrogada até o fim do estado de calamidade. E se tiver um processo eleitoral em curso, ele também poderá ser suspenso até o fim do período da calamidade, a critério do empregador, sempre, porque essas eleições são a critério do empregador. Agora, não pode o empregador não decidir por manter a comissão e suspender o processo de eleição, porque daí a empresa ficaria um período sem CIPA. Isso não é admitido. Ou seja, se ele decidir por manter a atual CIPA até o fim do período de calamidade, ele pode suspender as eleições. Se ele decidir suspender as eleições, ele deverá obrigatoriamente prorrogar o prazo de validade das comissões internas de prevenção de acidente. Tá? 18. Durante o estado de calamidade, o contrato poderá ser suspenso pelo prazo de até 4 meses. Bom, aqui é exatamente aquela situação que a gente já mencionou. Esse artigo 18 foi revogado pelo presidente da República, logo na sequência da emissão da medida provisória 927. Então, esse artigo 18 está sem validade. Mas ele autorizava a suspensão pelo prazo de até 4 meses para qualificação profissional ou programa de qualificação profissional não presencial. A suspensão, segundo a medida provisória, não dependeria de acordo ou convenção coletiva e poderia ser acordada individualmente com o empregado ou grupo de empregados. Olha, se o empregador fizesse isso de modo ampliado, ou seja, mais de um empregado, ou seja, ainda que ele fizesse acordo individual com cada um deles, e ele poderia dizer, não, eu fiz acordo individual com um, com outro. Mas ao fazer acordo individual com mais de um, ele está fazendo um acordo com um grupo, ele está fazendo um acordo coletivo, ainda que individualizado com cada um. Ele só mudou o procedimento, mas a negociação que ele está fazendo é coletiva. E se há uma negociação coletiva, o artigo 8º da Constituição exige a participação de sindicatos. Então ele deveria chamar os sindicatos para negociar essa suspensão do contrato, ainda que a medida dissesse o contrário. Não diz mais, porque o artigo 18 foi revogado, a gente só está vendo as suas implicações, né? E seria registrada em carteira do trabalho física ou eletrônica. O empregador poderia conceder a ajuda compensatória. Lembra que eu falei? No período de qualificação, recebe uma bolsa qualificação do seguro-desemprego e o empregador, dependendo da negociação, ele poderia complementar com uma ajuda de custo que não possui natureza salarial. Aqui repete isso, né? Bom,
Durante o período de suspensão contratual, o empregado fará jus aos benefícios voluntariamente concedidos pelo empregador. De novo, eu já tinha mencionado assistência à saúde, cesta básica. Se ele está afastado por qualificação e recebe a bolsa qualificação na forma de seguro-desemprego, o empregador que fornece cesta de alimentos vai continuar fornecendo cesta de alimentos, que concede assistência à saúde vai continuar. Enfim, todos os benefícios adicionais vai continuar concedendo àquele trabalhador, né? Na hipótese de, durante a suspensão, o curso não ser ministrado, aí ou o trabalhador efetivamente continuar trabalhando em vez de fazer o curso, aí essa suspensão não tem validade, porque não está sendo feita a qualificação ou o trabalhador está trabalhando. Então, aí os salários são devidos normais. Tá? E o presidente colocou no seu Twitter, no dia 23, esclarecemos que a referida medida provisória, ao contrário do que espalham, resguarda a ajuda possível para os empregados. Ao invés de serem demitidos, o governo entra com ajuda nos próximos 4 meses, até a volta normal das atividades do estabelecimento, sem que exista a demissão do empregado. Ele falou isso, é mentira o que estão falando, é fake news, a medida provisória resguarda a ajuda do governo aos empregados. Isso é o que o presidente está falando. Mas olha o que dizia o parágrafo 5º expressamente da medida provisória. Não haverá concessão de bolsa qualificação no âmbito da suspensão do contrato de trabalho para qualificação do trabalhador, de que trata esse artigo e o artigo 476 da CLT. Ou seja, ainda que o empregador fosse dar a bolsa qualificação pelas regras normais do artigo 476A da CLT, esse dispositivo da medida provisória vedava o pagamento da bolsa qualificação pelo seguro-desemprego. Então, o presidente ele se equivocou ao dar essa sua declaração, porque a medida provisória, de fato, não prevê auxílio nenhum do governo, ao contrário, dizia expressamente que não haveria concessão de bolsa qualificação. O artigo 18 inteiro foi revogado, e como eu disse, lá no artigo 3º, inciso 7º, salvo engano, como a gente viu, ainda consta lá que nos termos da MP, os empregadores podem encaminhar os trabalhadores para a bolsa para qualificação. E se a qualificação é na forma da lei, e a lei prevê o benefício de seguro-desemprego. O artigo 18 inteiro foi revogado, ou seja, a medida provisória não fala mais de suspensão de contrato. O que temos? Temos a suspensão prevista na CLT, autorizado pela medida provisória, lá no comecinho da medida provisória, que tem autorização da suspensão para qualificação, e essa suspensão para qualificação, então, prevista na CLT, autorizada pela medida provisória, será feito, claro, na forma do seguro-desemprego. Então é uma sugestão aí, de novo, para que os empregadores e trabalhadores firmem rápido esse encaminhamento que permitirá aí uma situação de acalento nesse momento de dificuldade pelo qual todos passamos. Bom, a medida provisória, artigo 19, suspende a exigibilidade do recolhimento do FGTS dos meses de março, abril e maio, com vencimento em abril, maio e junho. Os empregadores poderão fazer uso da prerrogativa prevista no caput, independente do número de empregados, do regime de tributação, natureza jurídica, ramo da atividade ou da adesão prévia. Então, se você está ou não envolvido com a pandemia, se a tua atividade é ou não, você ganhou aí essa possibilidade prevista legalmente, porque a medida provisória, enquanto não revogada ou não reformada, tem sua validade, não é? Então, você vai poder, por enquanto, pelo menos, postergar o pagamento, o recolhimento do FGTS que vence em abril, maio e junho. Esse recolhimento será feito posteriormente, de forma parcelada, sem incidência de atualização da multa e dos encargos previstos para isso, que é a correção de TR e pagamento da multa prevista lá na Lei 8.036. O pagamento das obrigações será quitado em até 6 parcelas, com vencimento no 7º dia de cada mês a partir de julho. Então você não vai depositar em abril, maio e junho,
e vai parcelar esses 3 meses a partir de julho em até 6 parcelas, conforme você pleitear, o empregador pleitear. Para usufruir da prerrogativa, ele fica obrigado a declarar as informações, o empregador, até o dia 20 de junho, nos termos da Lei 8.212, observando que as informações constituirão declaração e reconhecimento dos créditos, ou seja, um reconhecimento de débito, né, por parte do empregador, relacionado aos meses do FGTS. Os valores não declarados serão considerados em atraso e obrigarão o pagamento integral daí. Se o empregador não declarar, não fizer essa declaração de informação, esse reconhecimento de dívida, essa confissão de dívida, ele vai pagar aqueles recolhimentos com juros e com multa. Tá? Na hipótese de rescisão do contrato de trabalho, a suspensão prevista ficará resolvida. Ou seja, qual suspensão? A suspensão do pagamento do FGTS. Se o empregador fez lá o acordo que não iria recolher, abril, maio e junho, mas se ele demitiu o empregado em maio, aí isso não vale. Ele vai ter que recolher esses pagamentos de modo quando dá rescisão do contrato. Inclusive quando se demite alguém, você tem que fazer o recolhimento do mês anterior e do mês da rescisão na própria momento da rescisão. Né? Na hipótese prevista, as parcelas vincendas terão sua data de vencimento antecipada. Ele fez o parcelamento, mas demitiu o empregado, aí ele vai antecipar. E aí aquelas parcelas que ele fez no acordo, elas antecipam para aquele momento. Ou seja, quando da rescisão contratual. As parcelas, ele fez o parcelamento a partir de junho, em 6 vezes, e ele não faz o pagamento, também estarão sujeitas à multa e aos encargos devidos nos termos do artigo 22 da Lei 8.033. O artigo 23 fica suspensa a contagem do prazo prescricional dos débitos relativos à contribuição do FGTS pelo prazo de 120 dias. Do mesmo modo que ele está prorrogando, ele está suspendendo a prescrição desse período por 120 dias. O inadimplemento das parcelas ensejará o bloqueio do certificado de regularidade. As empresas têm um certificado de regularidade do FGTS. Se não cumprir com o parcelamento, aí bloqueia-se o certificado. Os prazos dos certificados emitidos anteriormente estão prorrogados por 90 dias. Então, nesses 90 dias, os certificados emitidos anteriormente continuam com validade prorrogada. Os parcelamentos do FGTS em curso, que tenham parcelas a vencer em março, abril e maio, não impedirão a emissão do certificado de regularidade. Ou seja, aqueles que já tenham parcelas ajustadas com o FGTS para pagamento em março, abril e maio, e que não estejam em dia, que não fiquem em dia com as parcelas de março, abril e maio, ainda assim terá o certificado de regularidade com o FGTS. Pode as instituições também de saúde, estabelecimentos de saúde, mediante acordo individual, mesmo para as atividades insalubres para a jornada de 12 horas, determinar a prorrogação da jornada de trabalho. Ou seja, o artigo 61 fala que quando surgir necessidade imperiosa de trabalho, o excesso de trabalho pode ser exigido independente de convenção ou acordo coletivo de trabalho. Ou seja, se uma empresa, por exemplo, está terminando um trabalho, concretagem, e o concreto chegou tarde e está lá, mas só pode prorrogar a jornada do trabalhador por 2 horas. Bom, mas se ela não terminar o concreto, ela vai perder todo o concreto. Ela tem que prorrogar a jornada por 4. Então, nesses casos, por necessidade imperiosa, a empresa poderia prorrogar a jornada além dos limites de 2 horas estabelecido pela CLT. Aqui, a medida diz exatamente isso, mesmo para aqueles que já tenham submetido a uma jornada de 12. Pode prorrogar essa jornada. Mas aqui pede um acordo individual. Nesse momento de
de grave crise, de uma pandemia de saúde, eu acho que até esse acordo individual poderia ser suprimido, mas a medida provisória exige o acordo individual escrito para prorrogar a jornada desses médicos, desses enfermeiros, enfim. Eu acho que não precisaria, porque no artigo 61 poderia ser exigido independente de acordo. E aqui a medida provisória veio ser mais restritiva. Tá certo que são para empregados que já estão há 12 horas trabalhando, né? O que é muito cansativo você continuar. Mas se trata de profissionais de saúde no momento de uma pandemia global. Então acho que a situação até justificaria a inexigibilidade do acordo individual escrito. Mas, de todo modo, a medida provisória estabelece a sua exigência, então, portanto, é lei e deve ser cumprido pelos empregadores. E pode também adotar escalas de horas suplementares, como a gente viu, a interjornada não precisa estar limitado aos termos do artigo 67 da CLT. As horas suplementares computadas em decorrência da adoção dessas medidas, ou seja, do aumento da jornada desses trabalhadores, poderão ser compensadas, ou seja, os estabelecimentos de saúde não precisam pagar essa jornada extraordinária, se não quiserem. Se quiser pagar, claro, vão pagar a jornada, as horas extras. Mas se não, eles podem deixar isso para compensar em 18 meses, no prazo de 18 meses depois do encerramento da calamidade pública, por meio de banco de horas. Se ao final desses 18 meses não compensar todas essas jornadas, aí tem que fazer o pagamento das horas extras. Durante o período de 180 dias contado da entrada em vigor da medida provisória, os prazos processuais para apresentação de defesa e recurso no âmbito de processos administrativos ficam suspensos. É uma decisão administrativa tomada de prorrogar o prazo para apresentação de defesa daquelas empresas que foram notificadas por sanções administrativas relacionadas ao não recolhimento do FGTS. Eu, particularmente, não vejo muito sentido em suspender durante 180 dias esses prazos para apresentação de defesa, ou seja, as empresas que já foram autuadas, têm que apresentar a sua defesa. Isso está sendo prorrogado para 6 meses. A apresentação dessa defesa. E prorrogando a defesa para 6 meses, ela não pode ser executada nesse prazo, porque está em período de defesa por parte do devedor, daquele que foi autuado. E a mim não faz muito sentido até prorrogar durante o estado de calamidade, né? Mas por 180 dias, não sei se vamos ter tudo isso de tempo. Mas enfim, foi uma decisão administrativa e tem validade. Tá? Agora, algumas controvérsias aqui, geradas com a medida provisória. O artigo 29 diz que os casos de contaminação pelo Covid-19 não serão considerados ocupacionais, exceto mediante comprovação do nexo causal. Bom, quando você tem uma doença profissional, você tem algumas consequências. Então, o artigo 20 da Lei 8.213 diz que é considerado acidente de trabalho a doença profissional, a ser entendida aquela produzida e desencadeada pelo trabalho, conforme determinada numa lista de atividades do Ministério do Trabalho, que hoje é o Ministério da Economia, né? E essa lista estabelece aquele que mexe muito com atividade repetitiva, tem LER, isso pode ser considerado uma doença profissional para aquela atividade, tem uma relação do antigo Ministério do Trabalho, desencadeando todas essas tipos de doença. E tem também a doença do trabalho, aquela adquirida ou desencadeada em função das condições especiais em que o trabalho é realizado. Eu sou um carteiro, mas eu fico muito tempo em pé ou ando e acabo tendo uma doença que acaba sendo desenvolvida por conta daquele jeito que a minha atividade é desenvolvida. E isso é considerado também uma doença do trabalho. E vamos pular na Lei 8.213, não na medida provisória, tá? Só para vocês entenderem.
Em caso excepcional, constatando-se que a doença não está incluída naquelas do relatório do Ministério do Trabalho, hoje Ministério da Economia, se não está ali, mas que resultou das condições em que o trabalho é executado e com ele se relaciona diretamente, ou seja, há um nexo de causa entre a doença e o trabalho desenvolvido pelo cidadão. Eu digito e tive LER. E a LER é decorrência do jeito que eu digito. A minha cadeira não é adequada, o teclado não é adequado e eu desenvolvi a LER. Bom, a LER é decorrente do seu trabalho e isso é uma doença profissional. E, sendo uma doença profissional, ela é considerada um acidente de trabalho, nos termos do artigo 20, que a gente está vendo aí da Lei 8.213. E por que é importante a gente ter essa consideração de que a doença ela é equiparada a acidente de trabalho? Porque a própria Lei 8.213, no artigo 118, diz que o segurado, o trabalhador que sofreu um acidente do trabalho, ele tem garantida pelo prazo mínimo de 12 meses a manutenção do seu contrato de trabalho, ou seja, ele tem estabilidade no emprego. Se ele obteve uma doença por conta do exercício da sua atividade profissional, ele tem estabilidade no emprego. E mais que isso, conforme o caso, ele pode responsabilizar o empregador por ter adquirido aquela doença. E o que diz o artigo 29 da medida provisória? Os casos de contaminação não serão considerados ocupacionais, ou seja, não serão considerados doenças profissionais. Logo, não são equiparados ao acidente de trabalho, logo não tem estabilidade no emprego, logo não pode responsabilizar o empregador, salvo se comprovado o nexo de causa. Como que eu vou provar que eu obtive que eu fui contaminado pelo coronavírus por conta da minha atividade profissional? Se eu posso pegar isso em casa, se eu posso pegar na escola, eu posso pegar na rua, no supermercado, no ônibus, em qualquer outro canto. Bom, então por conta disso seria muito difícil você fazer essa prova do nexo causal. Mas existem algumas presunções que são aceitas legalmente. Por exemplo, você é um profissional de saúde. Você está ali na linha de frente do combate do coronavírus, atendendo a população doente. Logo, você está num quadro de risco. Você, então, pode ser presumir que você teve essa doença por conta da sua atividade profissional. Agora, a medida provisória fala que não serão considerados e muita gente critica isso e está tendo uma controvérsia. Como não? O sujeito vai ficar doente por conta do trabalho. A gente não sabe se é por conta do trabalho, não é? Exceto nessas situações mais que a gente pode deduzir que foi por conta do trabalho. Mas muita gente criticando esse artigo 29, ao dizer, então o trabalhador vai pegar a doença e não vai ter garantia nenhuma depois. Bom, se o trabalhador pegar uma rubéola, se ele pegar uma catapora, se ele pegar qualquer outra doença que não tem relação com o trabalho, ele não vai ter garantia de emprego, e não será considerado uma doença profissional. E mais que isso, o artigo 20 daquela própria lei que a gente viu anteriormente, a Lei 8.213, ela fala, não são consideradas doença do trabalho, a doença degenerativa, inerente a grupo etário, que não produz incapacidade, ou a doença endêmica adquirida por segurado habitante de região em que ela se desenvolva. Bom, quando se tem uma endemia, uma doença endêmica, é uma que dá numa determinada região. Essa doença endêmica já não é considerada doença ocupacional, não é a doença profissional, e não se considera como acidente de trabalho, né, como doença de trabalho. Se uma endemia não é considerada, que dirá uma pandemia global, que atinge todo o país, diversos países ao mesmo tempo. Não é? Então, eu não vejo problema nenhum nesse artigo 29. Eu acho que ele está de acordo com o que já traz a legislação específica a respeito. Nos pode responsabilizar empregadores com estabilidade, garantia de emprego para todos os empregados que porventura venham ter o coronavírus, que não decorreram por conta exclusiva ou um vínculo mais direto com o trabalho desenvolvido na empresa. Bom,
Outro motivo de controvérsia seria o disposto no artigo 30, que os acordos e convenções coletivas vencidos ou vincendos no prazo de 180 dias contada da entrada em vigor dessa medida poderão ser prorrogados a critério do empregador. Ou seja, o próprio texto fala os acordos. Acordo exige mais de uma parte, né? É o empregador e trabalhador. As convenções coletivas são sindicatos e empregadores ou empregadores. Logo, nós temos aqui acordos. Exige a participação de dois elos. Não pode ser decidido unilateralmente pelo empregador. Imagina, o empregador, eu vou prorrogar a convenção coletiva. Isso viola um princípio constitucional que prevê que os acordos e convenções devem ser observados. São direitos do trabalhador. E se eles devem ser observados, não pode ficar a critério exclusivo de uma das partes a sua prorrogação ou não. Poderia até a medida provisória dizer todos os acordos ou convenções coletivas serão automaticamente prorrogados, porque está difícil fazer negociação coletiva nesse momento e tal, os acordos ou convenções coletivas são prorrogados, tem o seu vencimento prorrogado até que novo acordo seja estabelecido. Tudo bem. Agora, deixar isso a critério exclusivo do empregador, não vejo sentido e para mim é inconstitucional esse artigo. Bom, artigo 31. Durante o período de 180 dias, contado da entrada em vigor dessa medida, os auditores fiscais do trabalho atuarão de maneira orientadora. Bom, é positivo que os fiscais do trabalho e do Ministério da Economia, que agora está vinculado ao Ministério da Economia, atuem de maneira orientadora. Isso é extremamente positivo. Em vez de multar, orientar os empregadores como proceder, porque muitos problemas que ocorrem de não cumprimento de legislação é por desconhecimento. Então é salutar que os fiscais e auditores tenham isso em mente. Mas aqui impede a atuação dos fiscais com punição, ou seja, com sanção, exceto na falta de registro de empregado, a partir de denúncias, situações de grave e iminente risco, somente para as irregularidades imediatamente relacionadas à configuração da situação. Aqui é grave, porque se há uma situação de grave e iminente risco, ainda que não somente para as irregularidades imediatamente relacionadas àquilo, o fiscal deve sancionar já de cara a empresa, porque é situação de grave e iminente risco. E não simplesmente atuar de modo orientador. Mas, enfim, a medida provisória está aí e será cumprida desse modo. Então, por 180 dias, não se fará isso. Bom, ele deve punir também quando houver ocorrência de acidente de trabalho fatal, apurado por meio de procedimento fiscal e de análise de acidente. Ocorrido o acidente de trabalho fatal, o fiscal vai ter que autuar. Mas peraí, por que só fatal? Se o sujeito fica tetraplégico por culpa da empresa num procedimento de falhas de segurança, o fiscal não pode autuar? Se o sujeito perdeu a visão, se ocorreu um acidente grave, não pode apurar só se o acidente grave for fatal? Não vejo sentido nessa medida, que também, claro, acho que acabará sendo cumprido pelos fiscais, que são vinculados ao Ministério da Economia, e recebem orientações nesse sentido, mas não vejo muito sentido nisso. E, claro, os fiscais ainda podem continuar punindo os trabalhos em condições análogas a de escravo ou trabalho infantil. A medida provisória, o artigo 32, aplica-se aos temporários, rurais e domésticos. O 33 indica que não se aplicam aos trabalhadores em regime de trabalho, nos termos dessa medida provisória, as regulamentações sobre teleatendimento e telemarketing, que não tem nada a ver com os trabalhadores de teletrabalho nesse momento, e está correto. O artigo 34 e 35 da MP estabelece a antecipação do abono anual aos beneficiários da Previdência. E consideram-se convalidadas as medidas adotadas por empregadores que não contrariam o disposto da medida provisória tomada no período de 30 dias anteriores à data de entrada em vigor desta medida provisória. Ou seja, se o empregador adotou alguma medida prevista já na medida provisória, mas antes da entrada em vigor da medida provisória, estaria isso
convalidados como válido. Até aí eu entendo, se nos termos da medida provisória. Mas aqui o artigo 36 fala: serão convalidadas medidas que não contrariem. Não é que estejam de acordo com a medida provisória, que não contrariem. Ou seja, mesmo medidas que não estão aqui, que foram adotadas pelos empregadores, mas desde que não sejam contrárias à medida provisória, estarão convalidadas. Então, veja bem, se alguém já ofereceu, já forneceu o treinamento, a bolsa treinamento, então estaria validado, porque a medida provisória não proíbe, agora que o artigo 18 foi revogado pelo presidente. Então, algumas medidas podem trazer algum conflito depois, como mais para frente, né? Essa basicamente é a medida provisória. Tem alguns outros artigos, mas que não dizem respeito direto ao nosso tema aqui. Bom, eu como palavra final aqui nessa aula são 2 horas já que a gente está discutindo essa medida provisória, é lembrar que é um momento de expressar solidariedade e pensar também no próximo, em especial com os que têm menos recursos, já que a solidariedade é um dos princípios constitucionais e a gente tem que pensar muito nas pessoas, nas implicações que a ausência de trabalho, a ausência de pagamento de salário pode trazer para muitas famílias. Então temos que ter bastante consciência em relação ao que a gente vai adotar de medidas, as orientações que vamos passar aos clientes, né, aos clientes dos advogados, às empresas ou aos sindicatos, porque é preciso lembrar desse cuidado e tentar adotar as medidas menos drásticas possíveis, né? Primeiro delas, medidas protetivas aos empregados, então orientação de como proceder, os cuidados que tem que tomar para não serem contaminados, uso de álcool gel quando possível, distanciamento social, luvas e máscaras quando indicado pelo Ministério da Saúde. Determinar o teletrabalho, trabalho remoto à distância, se possível, evitar que o trabalhador fique no ambiente da empresa, se ele pode fazer isso de modo remoto. Conceder, nas situações mais graves das empresas, férias individuais, coletivas ou antecipação de férias. Instituir bancos de horas suplementar, um banco suplementar dessas horas, ou seja, deixa o sujeito em casa 2, 3 dias para compensar depois, ir lidando com essa situação. Tentar negociar a redução de jornada e salários com os sindicatos, né, se for o caso, dependendo da atividade, explicar a situação, apresentar dados e estabelecer uma negociação. Documentar, você que tem empresa, documentar todos os problemas relacionados à sua atividade e à pandemia do Covid-19. Tá? Porque isso vai ser importante se você tiver alguma discussão judicial para você demonstrar que a sua atividade foi afetada e precisa de elementos para isso. Chame os sindicatos para negociar. Documente eventual recusa ou impossibilidade de negociação do sindicato. O sindicato não quer negociar, o sindicato não aceita qualquer negociação, ou recusa, ou faz propostas indevidas. Não é a maioria dos dirigentes sindicais. A maioria está ciente do problema, está ciente, tem boa disposição para negociar, para conversar, para entender. Basta ser franco, honesto, zelar pelo bom relacionamento com os empregados, com os sindicatos, e tendo bom senso, as coisas tendem a achar soluções mais possíveis para ambas as partes. Caso não consiga de modo algum uma negociação salutar para a empresa ou a recusa do sindicato, tente uma negociação direta com os empregados e peça a ratificação na Justiça do Trabalho, inclusive por medida de antecipação de tutela, se for o caso. Muitos juízes não aceitarão fácil isso, porque por entender que não é tarefa deles ratificar um acordo não adotado ou não aceito pelo sindicato. Mas as circunstâncias especiais e o aval previsto na Lei 4.923, do artigo 2º, parágrafo 2º, que permite essa intervenção do Poder Judiciário, e tratando-se de uma situação extrema e fora do contexto normal da vida em sociedade, eu
espero que os juízes tenham sensibilidade de olhar com mais carinho cada situação para ratificar ou não, justificando ou não essa posição das empresas e dos sindicatos. Entrou um pedido liminar, chama a outra parte para negociar em 24 horas para entender a sua posição, conversa por WhatsApp, por telefone, faz uma audiência na praça pública, mantendo a distância social das pessoas. Os juízes têm que ser criativos, mas não pode faltar nesse momento que é importantíssimo para o desenvolvimento da vida social. E o judiciário certamente dará a sua contribuição nesse momento. Manter a calma. Se fica aí a minha palavra final, é que isso vai passar. Pode não ser em uma semana, pode não ser em 2, pode não ser em 3, mas vai passar. Então manter a calma, usar medidas drásticas agora pode comprometer o futuro. Você adotar uma medida de supetão, sem refletir, que daqui um mês você pode voltar à atividade da sua empresa, daqui 2 semanas você pode voltar à atividade, ou daqui 3 meses. A gente não sabe, então por isso precisa manter a calma e tentar medidas de modo escalonado, as menos graves para as mais graves, conforme o tempo for passando. Cuidem-se de vocês, de suas famílias, fiquem bem e que Papai do Céu nos ilumine a todos. Obrigado, até a próxima aula. E em caso de dúvidas, como sempre, consulte um advogado, seu sindicato ou sua associação de classe. Fiquem bem.